O artigo científico é um pedacinho sagrado de informação que mostra pra gente os principais achados de uma pesquisa científica, normalmente, em que os pesquisadores conseguiram desenvolver alguma coisa. Eles querem melhorar nossa vida de alguma maneira, eles querem trazer uma resposta para alguma dúvida, eles querem causar um avanço, um progresso na sociedade de alguma forma. Diversos são os benefícios que a gente tem a partir de um bom estudo científico, um estudo científico bem feito. No entanto, para que os estudos científicos sejam de fato úteis para a humanidade, eles não precisam ser apenas bem conduzidos e publicados em uma revista para todo mundo ver. Eles também precisam ser bem lidos, bem interpretados. De nada adianta um artigo científico existir se você não consegue pegar essa informação, entender ela e utilizar, implementar de forma adequada no mundo real. E é justamente por isso que você precisa entender como ler um artigo científico, e a base da leitura de um artigo científico envolve entender, cara, como é que esse artigo científico é estruturado. Se você tem interesse em aprender conteúdos como esse, eu vou deixar minha sugestão forte aqui para você clicar no botão de se inscrever nesse canal e ativar as notificações também para ficar sabendo assim que possível quando novos vídeos forem lançados aqui. E se você já é inscrito, me conhece e acompanha os conteúdos que eu posto por aqui, eu tenho certeza que você vai querer deixar o seu like aqui embaixo. Primeira coisa que você vai ter que saber, cara, você vai ter que ter em mente daqui em diante é que a grande maioria dos artigos científicos, principalmente dentro da área mais quantitativa da ciência, seja da ciência da saúde ou ciências na área das ciências da vida como um todo, você normalmente vai ter uma estrutura que segue o modelo I am read. Do inglês, I am read. Mas o que é isso? Vocês vão ter visto aqui, ó, na literatura, vocês vão ver essa nomenclaturazinha aqui, tá? O que significa o I am read? Cara, é nada mais, nada menos do que uma estrutura, uma estruturação do artigo científico, dentro dele, né, o artigo completo, em que? Em 4 grandes categorias, 4 grandes seções. As principais seções do artigo científico são a introdução, o método, os resultados e a discussão. Na prática, muitos estudos vão mostrar ainda uma seção além disso, que é a seção da conclusão, que normalmente a gente, nem o sistema IMRAD, a gente nem fala que é uma seção adicional, porque é basicamente um parágrafo ou 2 parágrafos finalizando a ideia do que foi exposto principalmente na discussão, que é a mensagem final que está sendo enviada para o leitor, né? A mensagem final que você quer que o leitor tenha em mente a partir desse artigo científico. Então, aqui a gente pode considerar que a conclusão nada mais é do que um apêndice da discussão na prática. No entanto, você pode considerar também como se fosse uma seção adicional, uma seção à parte, lembrando que as 4 seções principais são essas: a introdução, o método, os resultados e a discussão. Agora veja aqui, nessa representação visual que eu trouxe do artigo científico, você está vendo que tem muito mais elementos do que essas 4 seções que eu trouxe. Isso porque as 4 seções são apenas as 4 principais partes em que os autores colocam o texto completo deles. Ou seja, o grosso do que está escrito, do conteúdo em si do artigo científico, ele está disposto nessas 4 grandes seções. 5, se você contar com a conclusão. No entanto, dentro do artigo científico, você tem muitos outros elementos. E aqui a gente tem os principais elementos que você vai encontrar dentro de um artigo científico. Começando primeiro, evidentemente, pelo título. Então você vai ter o título desse seu artigo científico, você vai ter a lista de autores, você vai ter a lista da afiliação dos autores. Então tem muitos autores que vão ter múltiplas afiliações, vai ter autor que não vai ter afiliação nenhuma. Você tem possíveis artigos que todos os autores são da mesma afiliação, ou seja, da mesma universidade, ou da mesma empresa, ou do mesmo grupo de pesquisa. Então afiliações são basicamente isso, normalmente são instituições de ensino ou organizações que são focadas em produzir pesquisa e não necessariamente uma universidade, por exemplo, que tem pesquisa e tem ensino também. Você vai ter o abstract. E o que é o abstract? É o inglês para resumo. O resumo do artigo, a gente vai ter um vídeo aqui nesse canal, se você quiser, apenas sobre resumos de artigos. Se você quer um vídeo assim, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo, pausa o vídeo, vai ali escrever, eu quero um vídeo de resumo, tá? E aí depois você volta aqui para assistir o resto do vídeo. Se sim, então comenta lá embaixo. Olha só. E o que é basicamente um resumo? Basicamente o resumo é uma versão muito reduzida do texto completo. Então os autores vão pegar as informações principais que eles julgam principais de cada parte do artigo científico e colocar nesse resuminho para você bater o olho e ver o título e o resumo, para ver se faz sentido para você, se é interessante, se é relevante para você, e depois você vai lá e
toma a decisão de baixar o texto completo para ler o artigo inteiro. Então você vai ter o resumo também do artigo científico. Às vezes você vai poder ter um sumário dos autores, esse author summary. E o que é isso? Não é um sumário falando sobre os autores, mas sim um pequeno texto, normalmente de 100 a 200 palavras, ele normalmente é menor do que o resumo, falando o que esse estudo fez e o que esse estudo encontrou de uma forma muito menos técnica. Então já anota aí, ó. Às vezes você vai ter artigos que vão trazer uma espécie de resumo, só que agora mais focada numa linguagem para leigos, numa linguagem mais facilmente entendida por toda a população. Tá? Então isso vai ser o Author Summary. Normalmente, isso aqui você também pode colocar como Plain Text Summary ou Plain Text Abstract. Então seria uma linguagem plena, uma linguagem muito mais facilmente compreensível, e aqui é mais focado para a população geral e não tanto para os próprios pesquisadores. Bom, aqui a gente já viu vários elementos que não estão dentro da nossa dinâmica ali da introdução, método, resultado, conclusão e discussão, né? Além disso, você vai ter a introdução, como falamos anteriormente. A introdução normalmente vai ser um texto mais longo, ela vai ter 3, 4 parágrafos. Normalmente é possível que você tenha introduções bem maiores, por exemplo, em revisões Cochrane, a tendência é que as introduções sejam longas, inclusive muitas vezes os autores colocam o resto da introdução, ou uma versão maior da introdução, lá no apêndice, para os leitores ficarem mais por dentro dos assuntos que a gente traz na introdução e que daqui a pouco eu vou mostrar para você o que de fato entra na introdução, nos resultados, no método, na discussão, para você saber todos os elementos que você precisa ficar de olho, especificamente o que esperar de cada seção dessa estrutura normal do artigo científico e como abordar a leitura de cada seção. Você vai ter que ter uma mentalidade um pouco diferente para cada um desses, para cada uma dessas seções do artigo científico, para, primeiro, fazer uma leitura mais eficiente também, para não ser enganado pelo autor, que muitas vezes isso acontece. Bom, então beleza. Depois da introdução, a gente tem os materiais e métodos. Muitas vezes vai estar escrito simplesmente método ou simplesmente metodologia, principalmente quando são estudos experimentais de bancada, de laboratório, principalmente, você vai ter materiais também ali, tá? Se é um estudo de revisão, ou um estudo mais teórico, né? Não é um estudo que envolveu coleta de dados, experimentação e tudo mais, normalmente não vai ter materiais, porque não se aplica. Em seguida, você vai ter a seção de resultados, que pode vir apenas em texto, muitas vezes vem em texto junto com tabelas, e em algumas vezes você vai ver texto, tabela e figura, gráfico, imagem, tá? Principalmente com artigos científicos que mostram análises que são muito dependentes da imagem, do gráfico, para ter uma interpretação adequada, ou quando a imagem, um gráfico, auxilia muito na interpretação, a ponto de se fazer importante que esteja presente, tá? E aí você vai encontrar gráficos naquele estudo. No entanto, nem sempre tem gráfico, nem sempre tem imagem e não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Não necessariamente é um problema. Em seguida, você vai ter a discussão. Aqui nessa imagem, só por ilustração, tá? Essa discussão tá bem pequena, mas normalmente a discussão é bem grande, tá? Bem maior do que a conclusão. Aqui a conclusão tá desproporcionalmente maior do que a discussão ali em cima, mas é só para imagem meramente ilustrativa. Por fim, você tem mais 3 elementos aqui. O primeiro são os acknowledgements, são os reconhecimentos, basicamente. Tá? Os autores muitas vezes vão colocar ali se tem conflito de interesse ou não, se eles receberam financiamento de algum instituto, de alguma empresa, de alguma instituição, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, então tem que detalhar muito bem. Então aqui os acknowledgements, eles inclusive podem colocar ali, sei lá, uma contribuição de alguém de fora. Então, não participou do estudo aqui a ponto de ser um autor, tipo, a pessoa não ganha autoria, mas ele ajudou com alguma coisa específica que valeu uma menção ali para ele. Então inclui financiamento, conflito de interesse e possíveis menções a pessoas que foram úteis, ajudaram, foram, enfim, merecem ser reconhecidas. Depois, as contribuições dos autores. Então aqui você vai ter normalmente um detalhamento de o que cada autor desse estudo fez ao longo do processo, durante o estudo, durante a escrita, durante a revisão, durante a análise, enfim. Tudo que cada autor fez tem que ser devidamente creditado, até porque, para ganhar autoria, existe um conjunto mínimo de critérios, eu também posso fazer vídeo sobre isso se vocês quiserem, um conjunto mínimo de critérios que os autores precisam fazer, do que eu tenho que fazer para ganhar a autoria, para merecer ser autor. E no final das contas, a gente tem as referências, que é o quê? São os artigos que os autores citaram. Se é um estudo de revisão,
vai ter referência da introdução, vai ter referência dos estudos que eles incluíram na revisão, ou seja, os próprios resultados, vai ter referência na metodologia, porque os autores têm que referenciar certas decisões metodológicas, também então no método vai ter estudo sendo referenciado, e na discussão também. Você vai ter que pegar estudos publicados na literatura e você vai discutir, né? Colocando muitas vezes esses estudos em perspectiva com o seu. E isso também vai ser referenciado. Então, basicamente, em todas as sessões, menos na sessão dos resultados, a não ser que seja uma revisão sistemática, você vai ter estudos de fora sendo referenciados. E a lista está lá embaixo. Se não é um estudo de revisão, vai ter estudo sendo referenciado na introdução, na metodologia e na discussão. E o que alimenta cada sessão do artigo científico? Bom, primeiro, a nossa introdução ela vai ser alimentada principalmente pela nossa pergunta de pesquisa, pela nossa hipótese. O que a gente está estudando? Qual é o nosso problema que a gente quer resolver? O que a gente quer entender melhor? Por que esse estudo existe? E isso está envolvido com a minha pergunta de pesquisa. Em inglês aqui, Research Question, por isso que está em RQ aqui. O que vai alimentar o método? Bom, o método vai ser alimentado pela sua escolha de desenho de estudo, principalmente. Então, qual foi o meu delineamento? Como eu conduzi esse meu experimento, ou esse meu questionário, esse meu estudo de prevalência, ou qualquer coisa do tipo, tá? Qual foi o desenho de estudo que eu escolhi e por quê? Em detalhe, em grande detalhe, a ponto de ser suficiente para qualquer outro pesquisador conseguir reproduzir esses achados. Além disso, você vai mostrar também como que foi feita a coleta de dados. Então, não é apenas a questão do desenho em termos conceituais, em termos da estrutura, do delineamento, mas também o método vai incluir a coleta de dados. Como que eu vou abordar os meus participantes, como é que eu vou recrutar eles, como que eu vou fazer as perguntas através de um questionário ou não, qual questionário vai ser, como é que ele vai ser aplicado, por quem que ele vai ser aplicado, em quantos pontos no tempo, durante quanto tempo que eu vou recrutar. Cara, tudo isso vai ser importante que seja descrito em detalhe na metodologia. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais aprofundadamente quais são as perguntas que você vai se fazer para ler um artigo científico na seção do método. Próxima seção, resultados. O que alimenta os resultados? Primeiro, a descrição da amostra. Você vai mostrar para o leitor, ou você como leitor, você vai ver quando tiver com o artigo científico em mãos, quem foram as pessoas estudadas ali. Então você vai ter dados descritivos, dados sumários. Você vai ver o que aconteceu com essa galera aí, quem eram essas pessoas, tá? Outra coisa que você vai ver vai ser a análise de dados. Então você vai pegar os dados que essas pessoas tiveram coletados delas, seja transversal ou longitudinal, enfim. Dado do desfecho de interesse que for, dado das variáveis que interessam para o estudo, e eles vão ser analisados. O que vier fruto dessas análises vai ser apresentado para a gente dentro dos resultados. E a discussão ela vai ser alimentada por quê? A discussão vai ser alimentada, primeiro, pelo que a gente encontrou aqui no nosso estudo, de acordo com a nossa metodologia e de acordo com a nossa hipótese prévia, certo? E também vai ser alimentada, segundo ponto, pela literatura, pela própria literatura que já foi publicada. Então, os artigos mais relevantes, os artigos pertinentes para serem discutidos nessa situação aqui, vão ser citados e vão ser mencionados e discutidos como um todo. Beleza? Então, a discussão vai ser alimentada por esses dois principais fatores. Além, é claro, da própria subjetividade, da própria opinião dos autores. Não deixe se enganar que o artigo científico ele é totalmente objetivo, um negócio extremamente concreto, né? E por isso é confiável. Não. Muito longe disso, tá? A discussão ela envolve um grau muito grande de subjetividade. Então aqui, apesar dos autores estarem se baseando nos achados, que são concretos, apesar de estarem se baseando em outros estudos publicados, que são teoricamente concretos, eles estão interpretando tudo isso da forma deles. Então isso é uma coisa que você já viu que você tem que se atentar, tá? Se você reparou que subjetividade pode ser um problema para você, pode te levar para um lado e, na verdade, a resposta certa está em outro lado, você já sabe que você vai ficar muito mais atento na discussão agora, daqui em diante, tá? Então, as seções do artigo científico, as principais, né? Seguindo o modelo IMRAD, é introdução, método, resultado e discussão. Normalmente, o que a introdução vai te mostrar vai ser uma visão geral da literatura. Ele vai mostrar para você uma lacuna no conhecimento, uma lacuna no que a gente precisa saber para tomar decisões no mundo real. A metodologia, ela vai mostrar para você, de fato, como que essa pergunta de pesquisa, como que essa lacuna, teoricamente, foi preenchida ou como que os autores tentaram preencher essa lacuna através do estudo deles. Os resultados, eles vão mostrar justamente a resposta.
Então, o que eles encontraram? Quais foram os achados principais? E a discussão, primeiramente, vai ser uma parte extremamente subjetiva em que você vai analisar, ou você próprio, né? Mas os autores, né, vão analisar os próprios dados e analisar outras literaturas já publicadas para trazer insights valiosos tanto para a prática quanto para a pesquisa. Então, a segunda parte da nossa aula, e a parte mais importante, eu diria, é o que a gente vai ter dentro de cada sessão. Olha, primeiro ponto, na introdução, como a gente já tinha comentado, o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver do que se trata essa grande temática. É um estudo que está investigando um tratamento para depressão. A grande temática é tratamento para depressão. Não é nem depressão. Porque depressão é uma doença, tá? É um transtorno psiquiátrico, beleza. Só que eu posso falar muita coisa sobre depressão, eu posso falar sobre questões de diagnóstico, eu posso falar sobre fatores associados à depressão, eu posso falar sobre só questões epidemiológicas, eu posso falar sobre a origem neurobiológica da depressão. Então, tá vendo que tem muita coisa. A gente tem que pegar um enfoque um pouco maior, tem que ser um pouco mais específico. Então, a grande temática de um estudo que fala sobre um tratamento para depressão é tratamento para depressão. Beleza. E aqui os autores vão colocar na introdução deles, né? Eles vão falar sobre o que é depressão, brevemente, e eles já vão afunilar a conversa dele para tratamentos para depressão, como que depressão é tratada, etc. Então, isso vai constar na introdução, você já imagina. Muitas vezes você vai trazer dados de mundo real, então prevalência e incidência da própria doença, da depressão, por exemplo. Ou você vai trazer dados de mundo real, por exemplo, de quantas pessoas conseguem receber o tratamento adequado para depressão. Quantas pessoas não têm acesso porque o tratamento atual, os tratamentos atuais, né, eles são muito caros ou são pouco acessíveis, ou o pessoal tem estigma, tem preconceito. Então tudo isso aqui, eu já posso ir levando a minha introdução para mostrar para a pessoa que existe um problema aqui. A depressão é altamente prevalente, ela causa muitos problemas sociais, ela causa prejuízos para a vida das pessoas e dos familiares, e ela não tem um tratamento muito eficaz, o tratamento ele não é muito bem aderido, não é muito acessível. Então daqui a pouco eu posso levar a pessoa para um ponto em que, cara, então eu tenho uma lacuna sim, uma necessidade no mundo real de tratamentos mais eficazes ou tratamentos mais acessíveis. Ou tratamentos em que as pessoas de fato vão aderir melhor, porque elas não aderem muito bem ao que existe já hoje, por exemplo. Tá vendo? Então eu estou conduzindo essa introdução para deixar claro para o leitor, e no seu caso você, lendo o artigo científico, do que se trata esse negócio e qual é o problema que está sendo resolvido. Justamente aqui, né? Que seria a nossa próxima sessão, de acordo com tudo isso, qual é o problema que existe aqui no mundo real, a partir do qual eu tive a ideia de conduzir esse estudo, tá? E aí você vai ter o seu objeto de estudo, normalmente dentro da área da saúde você vai estar falando sobre alguma intervenção ou alguma exposição, e aí pode ser para investigar possíveis danos associados a uma exposição, ou benefícios de uma intervenção, eficácia e segurança. Tá? Se você está falando de um teste diagnóstico, bom, deixa eu ver a capacidade desse teste diagnóstico, identificar de fato doença nas pessoas. Você também pode ver as lacunas na literatura, as inconsistências que já existem hoje. Então, isso também reforça o motivo pelo qual esse estudo existe, né? Que vai ser justamente as necessidades não atendidas. Tudo isso aqui que a gente está colocando, principalmente qual é o problema e as lacunas da literatura, vai convergir para o quê? Para um ponto muito importante, que é necessidade não atendida. Então, existe alguma coisa hoje que falta no mundo, em termos de informação, que o meu estudo científico, em algum grau, de alguma maneira, consegue ajudar. É isso. Eu tenho uma necessidade não atendida para alguma coisa ampla ou específica, não interessa. O meu estudo vai conseguir ajudar em algum grau nisso, tá? E é por isso que o seu estudo precisou existir. Esse seu estudo existe porque existe essa necessidade não atendida e, teoricamente, de acordo com a sua argumentação, esse estudo serve para atender essa necessidade de alguma forma. Pode ser uma forma imperfeita? Pode, mas é uma forma. Então, depois da introdução, que você teve acesso a todas essas informações e sabe exatamente qual é a hipótese, o que está sendo de fato estudado, o que você quer investigar, você vai para a metodologia, né? Na metodologia, os autores vão mostrar para você, justamente como já vimos anteriormente,
qual foi exatamente o delineamento do estudo, como que eles desenharam esse trabalho científico, esse experimento, esse estudo observacional, né? Quem foi recrutado? Então, critérios de inclusão e critérios de exclusão. Quem são os participantes aqui sendo estudados? Quais foram os tratamentos ou quais foram as exposições? Exposição é quando você simplesmente observa uma pessoa no mundo real, você não oferece um tratamento, você não expõe ela a alguma coisa proativamente, tá? Você só olha o que a pessoa está fazendo. Então, ou é um tratamento ou é uma exposição. Por quanto tempo durou? Qual foi o tempo de acompanhamento? Ou durante quanto tempo você expôs aquela pessoa ao que você estava querendo entender o efeito em algum desfecho em saúde? Quais foram os desfechos primários? O que é a consequência? O que eu quero estudar? É um tratamento para depressão, tá? Mas qual é o meu desfecho primário? É sintoma depressivo? É qualidade de vida? É risco de automutilação, por exemplo? É um risco de suicídio? Eu posso ver tudo isso que pode ser interessante para mim, tá? Ah, não, eu quero saber qual é o efeito de um tratamento aqui para pessoas com depressão, mas eu só quero ver se modifica ali os níveis de serotonina em algum tecido, em algum momento. Possível mecanismo de ação, você vai ver uma mudança fisiológica, não é um desfecho clínico. Pode ser que seja esse seu interesse nesse seu estudo, beleza, tranquilamente. Quais dados foram coletados? O que os autores fizeram aqui? Eles coletaram quais informações dos participantes e, principalmente, quais informações foram coletadas ao longo do tempo? Quais foram as informações que eles acompanharam as pessoas ao longo do tempo para ver se mudavam ou não mudavam, por exemplo? Tudo isso aqui é importante, tá? Muitas vezes falta informação relevante que não foi coletada nem no início do estudo, nem nunca, né? Tipo assim, qual é o poder socioeconômico dessa minha amostra? Os participantes, né? Qual o status socioeconômico ali? Muitas vezes você não sabe. E aí isso pode prejudicar para você interpretar e entender esse estudo até que ponto ele seria aplicável. Como os dados foram coletados é importante, não basta apenas saber quais dados foram coletados, mas sim como. Foi uma entrevista, foi através de um questionário, quem é que coletou esses dados, tudo isso pode ser importante porque dependendo de como foi e quem fez essa coleta de dados, pode existir viés nesse estudo. E aí você vai ter que fazer uma avaliação mais cuidadosa, muitas vezes quando você suspeita de que possa haver viés. E por fim, como foram feitas as análises, né? Normalmente isso daqui vai estar numa subseção específica chamada análise estatística. Isso aqui não apenas vai dizer em relação a qual é o teste estatístico, o modelo estatístico que foi utilizado, ou o cálculo do tamanho amostral para mostrar quantos participantes os autores planejaram recrutar a princípio, né, antes de fato começar a conduzir o estudo, mas também as definições e categorizações. Isso aqui é super importante. Por exemplo, tá dentro da nutrição, uma dieta low carb foi testada contra uma dieta low fat. Então, uma dieta com baixo teor de carboidratos comparado com uma dieta com baixo teor de gorduras. Normalmente é uma coisa ou outra que se escolhe, tá? Porque não tem como ser uma dieta, enfim, baixa em carboidrato e baixa em gordura ao mesmo tempo, você vai ter que mudar a proteína, consequentemente, enfim. Não faz muito sentido. Então, normalmente o pessoal compara uma dieta baixa em gordura ou baixa em carboidrato entre si. Só que o que é uma dieta baixa em carboidrato? Se é baixo em alguma coisa, eu tenho que escolher um ponto de corte, né? Eu não posso simplesmente falar que é baixo e deu. Eu tenho que escolher quanto que é baixo. É 20%? É 30%? É 10% da sua dieta é de carboidrato? Então, a definição tem que estar muito clara para você quando você lê um artigo científico e vê o que foi feito, né? Definição tanto do que é o meu desfecho de interesse. É remissão da depressão, tá? Mas o quanto que foi a redução em pontuação da depressão que eu considerei como remissão? Né? Qual é a definição de depressão aqui? Como que foi mensurado? Qual foi a escala que foi utilizada? Tratamento, ômega 3. Tá, é ômega 3, mas qual foi a dose do ômega 3 utilizado? Qual foi a frequência do uso? Foi diário, dia sim, dia não? É uma dose que é só o ácido eicosapentenoico ou é uma mistura de vários ácidos graxos ômega 3 diferentes no suplemento? Compreende? Então tudo tem que ser bem definido. Você não pode pensar nos termos, nas coisas que você lê em um artigo científico de forma vaga, de forma genérica, ou assumindo que supondo que é alguma coisa que você acha. Não, nunca suponha. Sempre vá lá nas informações que estão na metodologia normalmente, que elas devem estar descrevendo para você tudo em grande detalhe para você entender exatamente o que o autor quis dizer com cada palavra. Por que eu estou dizendo que cada palavra é importante? Porque não é literalmente você ler todas as palavras do artigo científico. Você tem que ler as palavras que realmente importam. Por isso que eu estou falando para você, definições do quê? Da intervenção, do desfecho, o que o autor quis dizer com uma melhora, o que o autor quis dizer com um tamanho mínimo de efeito que é clinicamente importante, o que o autor quis dizer com resposta ao tratamento, o que o autor dizer com
falha terapêutica. Cara, essas coisas que dependem de definição, você tem que ir lá na metodologia e buscar de forma ativa, fazendo uma leitura ativa, buscando aquele pedacinho de informação para não ficar com dúvida. E você vai ver também, né, como que foram feitas as análises, comparações e modelos estatísticos. Tudo isso vai estar lá dentro da metodologia e vai informar para você perfeitamente como que esse resultado vai ter que ser interpretado. Na próxima sessão, os resultados. Principalmente, né, a primeira coisa que você vai ter que pensar vai ser quem são esses participantes, quais são as características dessa galera? Idade, IMC, altura, sexo, histórico de alguma doença importante na família. Se é uma literatura da cardiologia, por exemplo, cara, a amostra, eu tenho que descrever ela bem e eu tenho que mostrar para as pessoas qual é o histórico familiar de doença cardiovascular. Se é um estudo de câncer, eu tenho que mostrar o histórico de doença de câncer na família do paciente também. Se tem história familiar em relativos ali de primeiro grau, segundo grau de câncer na família. Tem que saber disso. O uso de suplementos, uso de medicamentos, uso concomitante de medicamentos, comorbidades. O paciente tem depressão, mas ele também tem diagnóstico de ansiedade, ele também tem diagnóstico de transtorno do pânico. Eu tenho que saber exatamente de quem se trata esse paciente que está sendo estudado em média ali dentro desse estudo. Tá? Isso você vai encontrar onde? Na tabela 1 dos estudos normalmente. Tá? Tabela 1 vai ser a tabela, vai ser o local onde essas informações vão estar claras para você. Depois você vai ver se teve perda de dados significativa. Normalmente, os estudos científicos, a galera não começa e vai até o fim para sempre. Muitas vezes as pessoas desistem ou são perdidas, né? Simplesmente o pesquisador não consegue mais entrar em contato com o participante. Muitas vezes o participante não consegue participar mais por alguma outra razão, por questões de doença ou qualquer coisa que seja. Muitas vezes o participante começa a faltar nas visitas por questões aleatórias, né? Mas também por questões de vida particular dele, por doença, ou porque ele está tendo efeitos adversos do medicamento ou do tratamento, ele não está gostando, ele não está satisfeito, ou ele está sentindo que não está sendo bom para ele, daqui a pouco ele pode começar a faltar nas visitas na pesquisa. E isso pode causar perda de dados. Enfim, tem muitas razões. E se você tem muita perda de dados, e perda de dados entre os grupos, que é muito discrepante entre si, tipo assim, meu grupo de intervenção perdeu 40% de dados perdidos aqui. Em comparação no grupo controle, tem só 10%. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Tem muita gente faltando, tem muitos dados sendo perdidos, tem gente desistindo muito mais ou não conseguindo mais participar num grupo do que em outro. Isso tem que chamar um sinal de atenção para você. Quais foram os resultados da comparação principal de interesse? Aqui que o negócio começa a ficar interessante, que é aqui quando você chega no número bom, né? Que é o número que vai mostrar para você qual é o efeito da intervenção, ou qual é o efeito daquela exposição, ou qual é o grau de associação entre uma exposição e um desfecho. Isso vem basicamente da comparação entre grupos que está acontecendo aqui, tá? Então, assim, comparação, em outras palavras, né? Comparação entre grupos. Você vai ter que buscar por essas informações nos resultados. Vai mostrar para você também se os resultados foram estatisticamente significativos, ou seja, os dados são muito compatíveis ou pouco compatíveis com o acaso, o mero acaso, ou a ausência de diferença, ou a ausência de associação. A estatística te ajuda a entender. É justamente essa questão aqui com esse p-valor que ele relata para você. Você vai ver também se os resultados são clinicamente importantes ou não. Não é porque o resultado foi significativo, estatisticamente falando, que ele vai ser automaticamente importante para a vida da pessoa. Isso não é nem perto de ser verdade. É possível que um resultado mostre para você que, meu tratamento ganhou do placebo, mas ele ganhou do placebo em 0,01%. Então, tipo assim, não muda nada na vida da pessoa, apesar de estatisticamente falando, ele ganhou. Mas e daí, sabe? Não muda muita coisa no mundo real, então não é clinicamente importante. Você vai ver também se os resultados são estatisticamente conclusivos. Na seção de resultados, como que você vai ver isso? Já vou dar uma colinha para você. Intervalo de confiança. Se você não tem noção de como interpretar um resultado de intervalo de confiança com clareza, cara, sinceramente, sua vida vai ser muito melhor quando você entrar no Interpretando Evidência e aprender literalmente tudo, né? Todo o processo, todo do básico até o avançado, incluindo a interpretação estatística dos estudos científicos. Lá dentro do Interpretando Evidência é o melhor lugar para você fazer isso com absoluta certeza, beleza? Então assim, quando você está olhando para um resultado, ele pode ser significativo, ele pode ser clinicamente importante até, no entanto, pode ser que ele não seja muito conclusivo. Pode ser que o acaso ainda seja responsável por esse aparente benefício. E se você não sabe interpretar
essa margem de erro, esse intervalo de confiança, é possível que o acaso esteja te enganando. Os resultados secundários dão suporte ao resultado do desfecho primário, são uma avaliação mais avançada ainda, inclusive botei aqui como um bônus, inclusive, tá? Não quero deixar muito complexo esse negócio, já tá extenso, né? Mas eu acho que é importante colocar algumas coisas que pouca gente vai falar para você, e uma delas é essa aqui, tá? Normalmente os estudos colocam como desfecho primário o que é mais importante para o paciente dentro do que é possível que eles estudem com um bom aporte estatístico, tá? Se eu tô falando de cardiologia, por exemplo, e o meu desfecho primário é eventos cardiovasculares ou infarto, eu posso colocar como desfecho secundário possíveis mecanismos através dos quais eu teria uma redução no risco de eventos cardiovasculares se minha intervenção realmente funciona. E aí eu poderia olhar para o LDL, pressão arterial, ou seja, várias coisas que mudam no nosso corpo, potencialmente, junto com o efeito desse tratamento, que poderiam justificar um aumento ou uma redução no risco de infarto. E aí, quando isso acontece, quando os resultados dos desfechos secundários, eles convergem para a interpretação do desfecho primário, a gente fica mais tranquilo de aceitar aquele resultado como verdadeiro e não apenas um resultado espúrio. Porque a gente viu que não apenas melhorou o risco de um evento ali clínico, propriamente dito, mas a gente também sabe como melhorou. Isso reforça um pouquinho, não que a gente precise disso para comprovar ou refutar alguma hipótese, o que realmente importa é uma mudança no desfecho clínico, mas uma informação adicional sempre é bem-vinda e ela vai conseguir ajudar a gente a reforçar essa hipótese e aumenta a probabilidade pós-teste, que é a probabilidade de que o resultado realmente seja uma representação verdadeira da realidade. Próxima sessão é discussão e, como vimos anteriormente, deixei até em negrito, discussão, cara, é fortemente embasada pela interpretação dos autores. Eles vão decidir o rumo que eles vão dar nessa discussão, eles vão dar mais ênfase para algumas informações do que para outras, então por isso você vai ter que ter muito cuidado nessa sessão. Ela é maravilhosa, ela muitas vezes traz muitas discussões pertinentes, coisas que você nem pensaria antes, insights muito valiosos, mas você tem que ter cuidado. Tenha muito cuidado. Não pule discussão, não ache que é uma bobagem, não ache que é uma besteira, principalmente de artigos bem feitos, a discussão é valiosa. Mas é isso, cara, você tem que ter cuidado, você tem que saber ler uma discussão com calma, com parcimônia e com ceticismo, tá? Um grau de ceticismo muito maior do que qualquer outra sessão anterior que você tenha lido. E o que você vai poder encontrar na discussão, cara? Normalmente não vai fugir muito disso aqui não, tá? E sim o autor de um artigo científico, de um ensaio clínico ou de uma revisão sistemática, tá? Ele traz muita coisa viajada, além disso daqui, ele começa a citar um monte de mecanismo de ação, explorando possíveis razões pelas quais o tratamento ou a hipótese dele poderiam funcionar e tudo mais. Cara, fazendo uma discussão extremamente equivocada, por quê? Porque isso entra na introdução. Essa discussãozinha aí, de justificativa do porquê que a intervenção poderia funcionar, do porquê que a hipótese dele é plausível, cara, a plausibilidade é lá para cima, é na introdução, é o background do negócio. A discussão não é o lugar de fazer isso. Aqui, quando o autor faz isso, ele quer te enganar. Você sabe que ele está querendo te enganar ou ele simplesmente é muito ingênuo, não sabe fazer uma discussão de artigo científico direito, tá? Porque a discussão tem que constar o quê? Primeiro, os principais achados que ele encontrou no próprio artigo científico. Então ele vai trazer um sumário muito breve do que foi principalmente encontrado ali. Depois, prós e contras do estudo dele. Isso, ele vai falar sobre as próprias limitações e as forças do próprio estudo, né? O que tem de mais positivo nesse meu trabalho? Por que eu acho que esse meu trabalho traz uma boa adição para a literatura científica e o que eu acho que deve ser considerado positivamente na leitura desse meu estudo aqui? O que dá mais força para essa evidência? Depois ele vai falar o quê? Sobre concordâncias e discordâncias em relação a outros estudos que já foram publicados. Então ele vai citar alguns estudos, até alguns podem ser repetidos, né? Citados tanto na introdução quanto na discussão. Estudos que concordam e estudos que discordam do que ele encontrou aqui e de que forma ele acredita que essas evidências que concordam, elas são complementadas pelo estudo dele e de que forma que ele interpreta as possíveis discordâncias, né? Como que ele justifica isso? Por que ele acha que aconteceram essas divergências entre o estudo dele e os outros estudos prévios que não chegaram na mesma conclusão? Muitas vezes você não vai ver isso, tá? Mas principalmente em revisões temáticas bem feitas, você vai ter sim uma discussão da aplicabilidade da evidência, então até que ponto a evidência que eu estou mostrando para você aqui, esses resultados aqui, eles se aplicam em alguma circunstância do mundo real ou na circunstância que eu já tinha em mente, em quais circunstâncias se aplica menos, em quais se aplica mais. E aqui, as duas seções mais importantes
que se assemelham muito com a própria conclusão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são as implicações para a prática clínica e as implicações para futuras pesquisas. Basicamente é o seguinte, é para fechar com chave de ouro, é para você pegar e falar, tá, mas e aí? E o que acontece? Tá, isso tudo que você me falou significa o quê? Esse é o trabalho das implicações para a prática e implicações para futuras pesquisas. Aqui você vai ter uma discussão dos autores, o que eles acham que esse trabalho influencia, até que ponto eles acreditam que esses resultados influenciam no mundo real, nas possíveis decisões, e para futuras pesquisas, o que eu tenho que fazer agora? Né? O que os pesquisadores no futuro devem fazer? Devem fazer um estudo igual ao seu, só que maior, mais bem feito? Devem replicar esse seu estudo? Não precisa ser maior, mais bem feito, não. É só fazer uma replicação. Ou não precisa fazer mais nada, já comprovamos tudo, já batemos o martelo, não precisa mais de nada. Ou não, a gente precisa de outras pesquisas diferentes, fazendo coisas que a gente não fez aqui porque a gente não conseguiu. Mas aí, se tiver mais gente no futuro com mais grana e mais tempo para fazer, vai ser interessante que vocês façam, por exemplo. Então é isso que vai aparecer aqui nessa parte da discussão normalmente. E por fim, na conclusão, né, como eu comentei, cara, a conclusão normalmente ela vai ser uma cópia da mensagem final que foi trazida pelas implicações para a prática ou para a pesquisa. Então aqui você vai ter a mensagem principal transmitida pelos autores. Normalmente vai responder a seguinte pergunta: o que esse estudo adiciona de fato? Tá? Qual é a conclusão que eu tenho? É o que esse estudo está adicionando no mundo. E o segredo aqui que eu vou colocar para você, um segredinho, tinha até colocado um emoji, não sei onde é que ele foi agora, tá? Mas eu vou botar um verdinho só para chamar a atenção, porque isso aqui é muito bom. Segredo, cara, o segredinho é sempre, na hora de você ler a discussão, conclusão de um artigo, sempre separe os achados da confiança nos achados. Sempre separe o que foi encontrado no resultado e o quanto que você confia nesse resultado que foi encontrado. Beleza? Então isso aqui é uma regra que eu quero que você leve para o resto da vida. Por quê? Porque muitas vezes os achados eles vão mostrar uma coisa muito boa, muito positiva, ou até muito negativa, muito ruim. Depende ali do que foi encontrado, né? Mas a confiança nos achados ela pode ser maior ou menor. Então, muitas vezes você vai mostrar, um estudo mostra para você um resultado muito bom, que uma intervenção funciona muito bem e salva a vida de todo mundo praticamente, é perfeita essa intervenção. Mas o estudo é tão fraco, ele tem tantas limitações, que a minha confiança nesse achado era muito pequena. Quando você interpreta apenas os achados e não leva em consideração a confiança nos achados, você vai ser enganado, porque você vai estar assumindo que o resultado é verdadeiro, que aquilo ali é verdade absoluta, quando na verdade, se você pondera as limitações, você não vai ficar tão preocupado assim e suas decisões no mundo real vão ser potencialmente diferentes. Então, para fechar nosso vídeo de hoje, eu vou trazer aqui os principais problemas na escrita dos artigos científicos publicados. Se você tiver alguma dificuldade na leitura de qualquer uma das sessões, qualquer uma daquelas perguntas que eu trouxe, primeiro, entre no Interpretando a Evidência, faça sua matrícula e entre para a melhor formação de interpretação e leitura de artigos científicos que existe na face da Terra. No entanto, não se preocupe tanto assim, tá? Mesmo que você seja uma pessoa que está estudando, está se dedicando e tudo mais e tal, sabe do que está fazendo e daqui a pouco você se depara com um artigo que você não consegue compreender muito bem as coisas. A culpa pode não ser sua, a culpa pode ser justamente dos autores que não souberam escrever, não souberam se posicionar ali direito, tá? E quais são os principais problemas que os autores podem ser responsáveis aqui pela sua leitura dificultada, né? Primeiro, um resumo que não traz informações claras e completas sobre os principais achados, um resumo que não foi muito bem feito. Segundo, a introdução que não comunica claramente por que é importante que o trabalho tenha sido conduzido. Então é uma introdução que fala ali, joga um monte de informação, mas você não sabe exatamente qual é o problema que está sendo atendido, qual a necessidade não atendida, e isso vai dificultar com que você entenda por que aquele desenho foi feito daquele jeito. Então, se não tem muita fundamentação ali para essa hipótese existir, e muitas vezes a hipótese não está bem declarada, você não sabe se aquele desenho de estudo, ele responde adequadamente àquela hipótese. Então ali a gente já perde todas as premissas e qualquer coisa dali para frente vai fazer menos sentido ainda. A seção dos métodos, muitas vezes, ela não é detalhada ou está muito desorganizada, e isso vai prejudicar o seu entendimento, porque você pode até saber o que você gostaria de entender sobre aquele método. Mas quando ela não está bem descrita, quando falta informação ou quando está muito bagunçado, a sua leitura fica dificultada ou até impossível. É impossível saber como foi feito o experimento, é impossível saber como foram definidas as variáveis, é impossível saber como é que foram analisados os dados. E aí você não consegue fazer um julgamento. Então você não tem que se sentir frustrado nessas situações, não. Você não tem que se sentir,
putz, eu sou incompetente, eu não sei entender o que aconteceu. Não, é tipo assim, ó, cara, o autor não me deu informações suficientes para eu emitir uma opinião sobre esse artigo. E é isso, muitas vezes vai acontecer. E os resultados também, muitas vezes, eles vão não apenas se incluir ali o que os autores acharam, mas também comentários, explicações, interpretações do autor. É ele querendo já forçar a barra e trazer para você um negócio que não deveria estar lá dentro, deveria estar só na discussão, só onde, de fato, o autor tem a liberdade para falar o que ele quiser, para interpretar o que ele quer, tá? Que tem que estar separado dos resultados. Infelizmente, algumas revistas até permitem com que você coloque resultado e discussão ao mesmo tempo, que eu acho que é um grandíssimo erro, um equívoco, mas existem muitas revistas que seguem esse tipo de norma. Beleza, então por hoje era isso. Agradeço a sua presença nesse vídeo até o final, espero que tenha feito sentido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui. Se você gostou, também não esqueça de se inscrever. Eu vou ficar muito feliz se você vir aqui no nosso próximo vídeo e manter aqui nossa sessão de comentários ativa, tá? Novamente, se você tem interesse em um vídeo sobre a questão do resumo, como ler um bom resumo, como encontrar bons artigos científicos através do resumo, eu posso fazer um vídeo especificamente para isso, basta você comentar aqui embaixo. Então é isso, até a próxima e um abraço.